A China, um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, freou os interesses dos membros no ano passado, bem como se absteve da resolução da Mesa Redonda das Nações Unidas que condenava a invasão russa. Pequim evitou anteriormente o envolvimento em conflitos entre outros países, mas parece estar tentando se afirmar como uma força diplomática global depois de organizar negociações entre a Arábia Saudita e o Irã em março, que os levou a restabelecer as relações diplomáticas após uma pausa de 7 anos. Sem dúvida, uma das condutas mais bem acertadas até então nas últimas décadas. Xi Jinping disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante um telefonema que um enviado chinês, o embaixador chinês na Rússia, visitaria a Ucrânia e outros países para discutir um possível acordo político. O líder chinês Xi Jinping disse ainda na quarta-feira, 26 de abril, que Pequim enviará um enviado à Ucrânia para pôr fim ao conflito de Putin. De fato, Xi Jinping não mencionou a Rússia ou a invasão da Ucrânia no ano passado e não indicou se o enviado chinês poderia visitar Moscou. O telefonema entre Jinping e Zelensky foi antecipado depois que Pequim disse que queria servir como mediador na guerra. Um artigo publicado dias atrás pelo Weatherhead Western Institute da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, constata em ricos detalhes as manobras geopolíticas chinesas para intermediar e talvez encerrar o conflito na Ucrânia. Para o Instituto, a China é o único grande governo que mantém relações amistosas com Moscou, bem como uma influência econômica como o maior comprador de petróleo e gás russo depois que os Estados Unidos e seus aliados cortaram a maioria das compras através de sanções. Pequim observa Moscou como parceiro diplomático na oposição à dominação americana nos assuntos globais. Zelensky disse anteriormente que acolheu uma oferta chinesa para mediar o conflito, baseada, é claro, no plano de paz chinês apresentado em 24 de fevereiro deste ano, por ocasião do primeiro aniversário do conflito, cujo documento detalha em 12 pontos a estratégia para se chegar a um cessar-fogo e, possivelmente, no acordo de paz permanente, melhor que os acordos de Minsk I e Minsk II. O governo de Xi Jinping buscou um papel maior na diplomacia global, como parte de uma campanha para restaurar a China ao que o Partido Comunista vê como seu status legítimo e líder político e econômico para construir uma ordem internacional que favoreça os interesses de Pequim. Essa é uma reversão acentuada depois de décadas evitando o envolvimento em conflitos de outros países e na maioria dos assuntos internacionais, enquanto se concentravam no desenvolvimento econômico doméstico. Em março, por exemplo, a Arábia Saudita e o Irã fizeram um anúncio surpresa, após negociações em Pequim, de que reabririam as embaixadas nas capitais um do outro após uma pausa de 7 anos. A China tem boas relações com ambos os lados como grande compradora de petróleo. Pequim não será a única a se beneficiar desta situação, exceto também as duas nações concordantes, mas a sociedade da Palestina, Israel e regiões de grandes conflitos religiosos e territoriais, com a diminuição das hostilidades entre as partes, incluindo dos árabes. A China se julga e se faz a grande mediadora de conflito, e isso tem reais motivos com o passado. A noção da China como o reino do meio vem do fato de que a universalidade chinesa é inseparável de uma certa ideia de civilização, como um centro brilhando sobre as regiões vizinhas. Muitos inscritos continuam não recebendo nossas notificações de vídeos novos. Isso acontece porque o canal sofre restrições. Contribua com o nosso trabalho. Faça uma doação de qualquer valor para a nossa chave Pix, canalaramilitaroff@gmail.com. E não se esqueça de se inscrever no canal. A personificação geográfica dessa influência radiante é o que é comumente chamado de mundo sinicizado, uma espécie de império cultural que engole outras culturas. É o poder de aculturamento chinês, que inclui toda a região do leste asiático ao redor da própria China, como Coreia, Japão, Vietnã, todas as culturas que foram influenciadas pela China em diferentes extensões e diferentes momentos da história. Para se ter uma dimensão disso, ouçam esse termo: cada vez que a própria China é invadida ou foi invadida por forasteiros, sempre se assumiu que esses últimos acabariam por se transformar e adotar a civilização chinesa.
A China imperial assim se apresentava, não apenas como o centro do mundo, mas também como uma espécie de mundo-civilização. E somente na segunda metade do século XIX, sob o ataque das potências ocidentais, que foi constrangido a considerar-se apenas como uma nação entre outras. A declaração de intermediação chinesa, anunciada por Xi Jinping na quarta-feira, alertou contra os perigos da guerra nuclear, sugerindo que Pequim também pode ter sido motivada pelo que vê como o crescente perigo de um conflito mais destrutivo. A mediação entre a Ucrânia e a Rússia aumentaria a presença da China na Europa Oriental, também reconhecida como leste europeu, onde Pequim tentou construir laços com outros governos. Isso gerou reclamações de algumas autoridades europeias de que a China está tentando ganhar vantagem sobre a União Europeia. Uma verdade incontestável, já pela crescente aliança energética em petróleo e gás entre Moscou e Pequim, influenciando nas decisões da OPEP+, sem, é claro, relatos oficiais sobre isso. Especialistas americanos da Universidade Columbia estão resistentes em acreditar que a China pode atuar como pacificadora, pelas proximidades íntimas em muitos setores entre Pequim e Moscou. Xi Jinping e Vladimir Putin emitiram uma declaração conjunta antes da invasão de fevereiro do ano passado, que dizia que seus governos tinham uma amizade sem limites. Pequim tentou parecer neutra, mas repetiu as justificativas russas para a invasão. Além disso, em março, Jinping foi muito bem recebido por Putin durante sua visita a Moscou. Posteriormente, o ministro da Defesa chinês, Zhang Fu, se encontrou com o presidente russo em abril, estabelecendo cooperação militar em nível de exercícios ainda que obscura. Já com a Ucrânia, quais proximidades devem ser destacadas? Fica um pouco mais difícil. A China era o maior parceiro comercial da Ucrânia antes da invasão. Embora em escala menor do que o comércio sino-russo, nada mais que isso. E após a invasão, observando as abstenções chinesas em grandes decisões internacionais sobre a guerra, Zelensky posicionou Pequim para trás, enxergando Xi Jinping pelo retrovisor, numa clara desconfiança plausível. De fato, a situação está mais favorável para o lado russo, mas não há como descartar possíveis negociações de igualdade nos próximos passos que a Ucrânia, China e Rússia poderão dar no futuro próximo. Expanda seu conhecimento de graça aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificação. E siga o nosso canal lá no Twitter e no Instagram pelo @AreaMilitarov.